Quero estar orando pela vida do Felipe. Senhor Deus, Pai, Tu conheces, Senhor, o coração do Teu filho amado, Deus. Tu sabes, Senhor, dos pensamentos dele, Senhor, daquilo que permeia todo o coração dele. Usa, Senhor, Teu filho para trazer aquilo que está no Teu reino, no Teu trono. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Bom dia, igreja amada. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, me recuperando da gripe, cada manhã melhor. E antes de eu começar, obrigado, querida. Eu queria que os pastores dessa casa ficassem em pé. Querido, será que a gente pode dar uma salva de palmas para os pastores dessa casa? Amamos muito, 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 muito. Vamos lá, vamos dar uma salva de palmas bem dada. Eles merecem. Amamos muito, 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 muito. Homens e mulheres de Deus especiais. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia diz: honra quem merece honra. E aqui estão pastores que são merecedores de honra. Você não tem ideia do que eles fazem por vocês, né? E se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Eu amo cada um deles. Eles deixam marcas profundas no meu coração. E eu não sei como é que você tá, mas parece que a cada dia dessa conferência, parece, agora não tem como ir mais profundo. Agora não tem como... E de repente chega o Ed no louvor e você fala, acho que eu acabei de ser arrebatado e voltei, né? E eu queria agradecer também ao Ed e ao Esdras, me abençoaram muito, né? A mim e ao meu irmão, o Ti. Foi muito especial ver o que Deus está fazendo. E enquanto eu orava por vocês essa manhã, o Senhor me dizia sobre a sua vida, Ed, que Deus está te escondendo, um tempo de esconderijo, não é um tempo de esquecimento, mas é um tempo de esconderijo, e eu via Deus te dando as pérolas mais profundas que você vai precisar nos próximos anos da sua vida. Aproveita muito, porque está acabando esse tempo de esconderijo, ele não vai durar muito tempo, mas é um tempo seu e Deus, né, da intimidade com o Senhor. Mas eu via Deus te escondendo no seu quarto, eu via Deus te dando coisas muito profundas, não somente canções, mas passos, revelações, algo que vai trazer uma revolução tanto para a adoração brasileira quanto para a igreja mundial. Então eu creio que o Senhor está te escondendo e com um propósito, né? Lembra quando o anjo aparece a José e ele diz para José e para Maria irem para o Egito, guardar Jesus? Era um tempo de esconderijo, era um tempo onde o Senhor estava preservando algo, e é isso que está acontecendo na sua vida, eu tenho certeza, é o que o Senhor fala ao meu coração. E Esdras, sobre você, eu sentia Deus te levando a lugares muito escuros, lugares onde outros homens, grandes homens de Deus, eles pararam, e eu via você continuando, indo um pouco mais além, muito mais além na verdade, e já agora começando, eu via o Senhor te levando, te conduzindo com uma luz muito forte a lugares de muitas trevas. E eu não sei exatamente o que isso significa fisicamente, né? Se é na sua escola, na universidade que você vai entrar. Eu não entendi muito bem aonde mas eu sentia lugares muito escuros, mas que o Senhor estava com você. E eu via você sozinho entrando nesses lugares, porque existe uma luz que você carrega, existe algo sobre a sua vida, existe uma palavra de Deus no seu coração, e isso vai ser visto por todos, em nome de Jesus. Queridos, eu amo a igreja. Amo, pensa, né? Neto de pastor, filho de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, irmão de pastor. Então eu cresci nessa atmosfera. Eu amo a igreja, não a igreja instituição, mas eu amo a igreja noiva de Cristo. A igreja verdadeira, né? Porque não está limitada a um prédio, mas nós todos somos a igreja, e eu acredito muito nisso. E eu queria... A gente ainda está na conferência, né? Essa é a última sessão. Então eu gostaria... Tudo bem se a gente for um pouquinho bem profundo hoje? Amém? Então tá bom. Então vamos na palavra de Deus. E eu creio que o Senhor tem algo. Essa palavra está no meu coração. Deus falou comigo isso em um dos meus devocionais. Algo muito profundo que eu creio que Deus está falando com esta casa também. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu gostaria de falar com vocês sobre gerações nessa manhã. Sobre algo que Deus está fazendo, algo que está no coração de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas o coração de Deus
pulsa por gerações. Desde a criação do mundo, o desejo do coração de Deus não é... Sabe, queridos, às vezes eu fico um pouco chateado quando eu ouço algumas pessoas dizendo que as crianças são a igreja do futuro. As crianças não são a igreja do futuro, as crianças são a igreja do presente. Os jovens são de hoje. Os velhos não são a igreja do passado, eles são a igreja. Querido, se você está nessa sala e você está respirando, eu espero que você esteja, você faz parte dessa geração. Você tem um propósito nesta geração. Então não me diga que não tem mais tempo. Não me diga que já foi. Não use de desculpa um dia, porque Deus te chama hoje como geração. Amém? 1 Reis capítulo 19, versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Tá, eu não sei se você sabe o que estava acontecendo, mas Elias era o cara. Elias era, gente, é sério, as coisas que acontecem com Elias, tem um dos episódios lá que Deus vem sobre ele e ele corre mais rápido que as carruagens. Tipo, ele é alimentado por corvos. Ele dorme por muito tempo e acorda como se nada tivesse acontecido. Elias é um cara que vive na intimidade com Deus. E ele sobe ao monte um dia e tem lá os profetas de Baal, os falsos profetas. A gente poderia trazer como a mídia, a gente poderia trazer como políticos que são usados por Satanás. A gente poderia usar até mesmo falsos profetas dentro da igreja, que estavam lá dizendo: olha, o seu Deus não é poderoso. Elias fala: então vamos tirar um fight aqui. O UFC chamou as câmeras, prepararam tudo. Ele falou assim: agora a gente vai ver quem vai ganhar. A gente vai ver quem que é o Anderson Silva dessa parada aqui, antes dele ter a perna quebrada, né? Gente, aquela cena nunca saiu da minha cabeça, muito ruim. Enfim, né, filho, vamos voltar para Elias aqui. E tava lá Elias, aí ele disse assim: olha, vai lá, profetas de Baal, comecem a fazer os seus rituais. Aí a Bíblia diz que eles começaram a fazer a macumba deles, a mandinga lá, rodavam, pulavam, jogavam sal, carvão, pó de tijolo, tudo que você imaginar estava lá. Daí Elias falou: cara, eu acho que vocês têm que gritar mais alto, porque Baal não está ouvindo, fala um pouquinho mais alto, talvez ele está ocupado. E Elias começou a zombar deles, eles começaram a se bater, tal, e nada. E daí quando chega a vez de Elias, ele fala: Senhor, por favor, se revele a nós. E pum, o Senhor se mostra poderosamente. Algo magnífico acontece. E Deus, através de Elias, destrói os profetas de Baal. Ele destrói toda voz maligna que tenta trazer qualquer tipo de ataque à igreja. E o que acontece? Elias desce daquele monte. Cara, eu não sei como é que você desceria de um monte depois de você matar 400 demônios. Mas eu desceria, cara, tipo, como se eu estivesse carregando o Oscar, o medalhão do UFC e todos os prêmios, o prêmio Nobel da Paz, sei lá. Eu ia estar descendo assim, tipo, arrasei. E a Bíblia diz que Elias desceu. Mas daí chegou em Acabe, nos ouvidos de Acabe, que era o rei daquela época, e ele era casado com uma mulher, Jezabel, que era uma mulher muito errada. Mas, queridos, eu queria só falar uma coisa. A gente fala muito sobre Jezabel, né, que é uma mulher manipuladora, era uma mulher que, enfim, fez tudo que é ruim diante do Senhor. Mas não existe Jezabel se não existir Acabe. Ai, olha, esse menino é tão especial, que pena que ele está namorando a menina errada. Se ele está namorando a menina errada, é porque talvez ele também seja um menino errado. Mas amém, deixa Deus falar. Amém, amém. Amém. Mas aí tá lá Acabe, chega nos ouvidos dele que Elias venceu a luta lá, o fight com os profetas de Baal, e ele fala para Jezabel fala: olha, avisa esse cara que eu estou jurando pelos deuses que eles me castiguem se eu não assassinar ele como ele assassinou os meus profetas. E você imagina, Jezabel jurando no nome de deuses que tinham acabado de ser destruídos por Elias. Aí você imagina que quando Elias ouve uma coisa dessa, Elias vai dar risada. Não. A Bíblia diz que Elias teve medo. Sabe por que Elias teve medo? Elias era um dos últimos profetas. E Elias, naquele momento, cometeu um erro que a gente comete muitas vezes. Elias olhou para dentro dele e ele pensou: ai, Jesus, eu sou o último. Se eu morrer, a igreja acaba.
Não sei se você já pensou isso, mas às vezes, queridos, a gente é tão tolo que a gente pensa, meu Deus, eu sou tão especial, eu tenho um dom tão grande, eu fui tão preparado e chamado antes do ventre da minha mãe, porque, meu Deus, nada pode acontecer comigo, eu preciso ser servido, porque se algo acontecer comigo, a igreja acaba. E Elias pensou naquele momento, ele ficou com medo de perder a própria vida, porque para ele, o chamado de Elias naquele momento vinha de Elias e não de Deus. Se o seu chamado vem de Deus, querido, não proteja o seu chamado. Deixa que Deus protege o que Ele te dá. Você cumpre o que Ele te diz. Não queira proteger. Você já pensou se Deus falasse, por favor, povo de Deus, me defendam na terra? Vai para o Facebook e escreve um discurso de ódio ao Jean Willis ou a qualquer político que vá contra a igreja. Vá para as ruas e comece a protestar contra isso e contra aquilo. Queridos, e não me entenda errado, eu não estou tirando o nosso direito de cidadania. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que Deus não precisa ser protegido. Vou só esclarecer uma coisa aqui. Como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de não concordar com um político e posso protestar. Normal. O que eu estou te dizendo é, não vá querer protestar para defender Deus. Aí é uma outra questão. E naquele momento, Elias quis proteger o seu chamado. E a Bíblia diz que Elias teve medo. Queridos, se Elias, o vencedor do UFC lá dos profetas de Baal, teve medo, você acha que eu e você teremos medo ou não teremos medo? Não tente mais ser um homem de ferro. Não tente mais ser a Mulher Maravilha. Nós somos de carne, nós sentimos medo. A questão é, quando o medo vem, para onde eu vou? E o Edi cantou aqui algo muito profundo, né? Sobre o perfeito amor que tira o medo. E sabe, queridos, nos momentos de medo, talvez você está vivendo na sua vida agora um momento de medo, um momento de temor, um momento onde você não consegue enxergar com clareza. Talvez você ouviu notícias, assim como Elias, que te trouxeram medo. Talvez quando você abre as notícias no jornal e você vê o que está acontecendo com o Brasil, você pensa, meu Deus, me leva, Senhor, é melhor eu morrer do que eu estar vivo nesse dia. Como é que eu vou criar meus filhos? Sabe, queridos, uma coisa que Deus tem falado muito comigo, eu estou noivo e aliás, estou com muita saudade da minha noiva, Júlia. Amada do meu coração. Vocês não fazem ideia de como eu estou com saudade dela, gente. Fiquei 10 dias longe, fiquei acho que 2 dias em Floripa e já vim e não consegui trazer ela dessa vez. Ela ama muito vocês, tá? Ela fica falando, manda um abraço, manda um abraço, manda um abraço. Então, sintam-se todos abraçados. Mas enfim, quando eu penso nos meus filhos, que eu terei ainda, né? Não tenho, mas os filhos que eu terei com a minha futura esposa, por muito tempo eu ficava, ai Deus, mas meu Deus, será que eu tenho que procurar um outro país para criar meus filhos? Porque, olha, a ideologia de gênero, olha isso, olha aquilo. E daí Deus falou assim, comigo, se você tem medo de que os seus filhos sejam luz nas trevas, você precisa examinar o seu coração e ver se você está sendo luz ou se você está sendo trevas. Porque Isaías capítulo 60 diz, levanta-te e resplandece, é chegada a sua hora, as trevas encobrem a terra, mas sobre ti raia a luz do Senhor. E Deus começou a falar, olha o seu filho de 2, 3, 4 anos que vai para a escola, ele não vai com medo das trevas, ele vai olhar para as trevas como uma oportunidade dele brilhar, porque as trevas não estão tentando destruir a igreja somente, as trevas são a oportunidade da igreja se levantar. Se existe escuridão, é aí que a igreja se levanta como luz. O que adianta nós todos ficarmos aqui dentro? Imagina se a gente ficasse aqui dentro o tempo inteiro sendo luz, 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 uns para os outros, e o mundo lá fora cheio de trevas. E daí Deus começou a me mostrar essa imagem. Filho, não tenha medo de ser luz, não tenha medo pelo seu filho, ele vai ser luz. E Deus trouxe um consolo muito grande no meu coração. E sabe, queridos, hoje eu não tenho medo das leis, porque Apocalipse, Mateus capítulo 24 diz que nós viveremos dias difíceis, que haverá perseguição, que o amor se esfriará, que existirá uma perseguição e tribulação contra a igreja. Não tem como a gente resistir. A gente não pode querer fugir. E talvez, queridos, infelizmente, a igreja brasileira, assim como diz em Sardes, é uma igreja que tem fama de vida, mas que está morta espiritualmente. E talvez, só talvez, nós precisemos viver tribulação e perseguição para que nós sejamos a verdadeira igreja. Eu fico com vergonha quando, às vezes viajando, eu conheço alguns pastores que são perseguidos, que tem sido, eu lembro a última vez que eu conheci um desses pastores, foi no Nepal, o ano passado, e conversando com esse pastor, eu cheguei, ele falou, que bom que vocês chegaram hoje, porque se vocês chegassem há 2 dias atrás, eu estaria preso.
E eu falei, Jesus, amém, glória a Deus que você está aqui, pastor. E ele falou, olha, os professores, às vezes, dentro das salas de aula, são professores cristãos, não estão falando da palavra de Deus, mas a polícia entra no meio da aula, pega os professores e estão prendendo. E no Nepal eles estão vivendo uma perseguição absurda, absurda, absurda. Mas a igreja está crescendo muito forte. Milagres estão acontecendo, sinais e maravilhas. É algo incrível, sabe, queridos? E a perseguição, ela nos leva mais para perto de Deus. Porque daí na perseguição, na tribulação, você precisa ser consolado. E você não encontra consolo em, sei lá, livros de autoajuda. Você não vai encontrar consolo em uma igreja que vive de fama. A única pessoa que pode te dar consolo é o Espírito Santo, através de Jesus. Mas nesse momento, voltando para Elias, a gente já passou pela Bíblia toda aqui, né? Mas voltando para Elias, então, ele fica com medo e ele se esconde. E como eu falei agora sobre a palavra profética que eu trouxe sobre o Ed, existem momentos que Deus quer nos esconder, como ele fez com José e com Maria. Tá? A gente também não precisa viver, não, Deus está no controle, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou dormir com o portão da minha casa aberto, eu vou deixar as portas do meu carro aberto, porque Deus está no controle. Deus é mais poderoso que esse ladrão. A gente sabe que nós não somos crentes estúpidos a esse ponto. Existe sabedoria. Existem momentos que Deus diz, vá se esconder. Deus podia destruir Herodes, aquele rei maligno que tentou matar Jesus quando ele nasceu? Poderia, mas não era o propósito de Deus. Então Deus esconde. Existem momentos de sermos escondidos, mas este momento Deus não falou para Elias, se esconde. Deus não tinha falado isso com Elias, mas ele se escondeu. Vamos continuar a ler a palavra de Deus. Versículo 9. Ali então Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra de Deus veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Vira para a pessoa do seu lado e fala, o que você está fazendo aqui? Para o outro lado agora. Cara, eu acho muito engraçado como na igreja, se o pastor diz, vira para a pessoa do seu lado e diz oi. Não fica só no oi, né? Fica, e aí, tudo bom? Tá, o que você comeu? Né? A galera já vai, é muito legal isso. Mas enfim, aí Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Ai, Elias, sabe de nada, inocente. E agora também estão procurando matar-me. É engraçado, porque Deus fala, o que você está fazendo aí, Elias? E às vezes Deus nos encontra no nosso lugar da negligência, e Deus fala, o que você está fazendo, Felipe? E sabe qual que é a nossa resposta? Ao invés da gente responder, o que nós estamos fazendo? Nós respondemos, por que nós estamos ali? E ao invés de responder o que Deus está nos perguntando, nós justificamos a nossa negligência. Não justifique a sua negligência, Senhor. Ah, Deus, mas eu ainda não tenho os recursos. Ah, Deus, mas eu ainda não sou um líder. Ai. Ah, Deus, mas olha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, é por isso que eu estou escondido. Olha, mas eu estou assim, Deus, porque você não sabe. É muito difícil viver na família que eu vivo. Olha, Deus, mas é muito difícil viver com o pecado que eu vivo. Deus, é muito difícil. E você começa a justificar. E Deus está te perguntando, o que você está fazendo aí? Deus queria ouvir, Deus, eu estou me escondendo, para que Deus pudesse ajudar. Querido, você sabe que Deus não pode ajudar a ninguém que não quer ser ajudado. E às vezes eu fico muito chateado, às vezes eu aconselho alguns meninos, e eles chegam para mim assim, quero muito conversar com você, filho. Amém, vamos lá, querido. E a gente sai então para um aconselhamento, aí ele me diz, olha, eu queria muito sua opinião, filho, porque eu estava orando e Deus me falou que eu preciso casar com essa menina. O que você acha? Em primeiro lugar, isso não é um pedido de opinião, porque se Deus falou com você, quem sou eu para falar contra? Em segundo lugar, que Deus que é esse? Que mandou você casar com a menina e a menina não ouviu a mesma coisa que você. Cara, é engraçado, essa história eu vou contar. Porque às vezes meus pais viajando, pastores, aí chegavam uns irmãos lá e falavam, chorando, ai, pastora Velma, eu tive um sonho que a minha filha casava com seu filho. Minha mãe falou, que bom, querida, continua orando lá. E eu acho que os meninos devem ter passado por isso. Às vezes, sabe que existe esta coisa, e é isso que destrói a igreja. É isso que faz com que pessoas não entrem por essas portas. Quem disse? Que tipo de igreja é essa?
Ai, o sonho de Deus é que eu case com você. Que tipo de coisa, que tipo de mentalidade, sabe, queridos? Eu não estou te falando que Deus não pode te revelar isso, mas nós temos que examinar o nosso coração, nós temos que tomar cuidado. E nesse momento, ao invés de Elias responder a pergunta, ele diz: olha, Deus, todos os profetas morreram, se eu morrer, acabou, você não vai ter mais ninguém para usar. Você já imagina você dizendo para Deus isso? Deus, se eu morrer, acabou, não tem mais igreja, não tem mais Edificando Osasco. É a última bolacha do pacote. E ainda uma bolacha importada, né? Estava achando uma bolacha importada. Ele estava dizendo: Deus, os profetas morreram, olha, eu tenho sido zeloso. Deus, eu tenho ido aos cultos. Deus, eu tenho chegado no horário. Deus, eu tenho feito tudo certo. Sabe, queridos, às vezes o zelo pela casa de Deus se torna maior do que o zelo pelo próprio Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter zelo com o ministério, com a casa, mas sabe qual é um perigo para nós líderes, para nós cristãos? É que nós aprendamos a ser crentes. Eu sei como pregar, eu sei como falar, eu sei como viver. Queridos, eu vivi tantos anos da minha vida, e se eu não me cuidar, eu volto para esse lugar, onde você aprende a fazer as coisas, você aprende a falar, você aprende, e é um risco muito grande, porque se você não tiver zelo pelo Senhor, se o zelo pela casa de Deus for maior do que o zelo pelo próprio Deus, você vai se encontrar vivendo o seu chamado, e não o chamado de Deus para você. E aparentemente as pessoas vão falar: meu Deus, que bênção, Felipe, nossa, que coisa forte, que poderoso. Mas no fundo, quando Deus olhar para você no céu, Ele vai falar: não te conheço, não sei para quem que você estava trabalhando, mas não era para mim. E nesse momento, então, Elias se esconde tentando proteger o chamado. Ele estava vendo o chamado como se viesse dele. Vamos continuar lendo, versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Por enquanto até aqui. A palavra do Senhor aparece a Elias dizendo: vai para onde? Para o monte. Esse monte, queridos, era um monte poderoso. Era um monte onde a revelação de Deus tinha sido dada muitas vezes. Outros profetas tinham recebido a revelação de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele monte saiu do lugar em algum momento? Aquele monte viu que agora estava na moda ser um monte enfeitado com outras coisas e decidiu se enfeitar também? Aquele monte era um monte que agora, quando fala Espírito Santo, tem que mexer a cabeça desse jeito? Não. O monte representa o princípio, e os princípios não mudam. Não queira se mover por igrejas que vão assim numa nuvem, onde de repente existe uma nova teologia, existe algo novo, e olha, vem para cá, porque os milagres estão acontecendo. Sabe, queridos, os princípios da palavra de Deus não mudam. O Renan falou aqui hoje sobre o dízimo, é um princípio, não muda. Estar plantado na casa do Senhor, se identificar com a igreja, fazer o curso que o pastor Kamal estava falando, são princípios, não mudam. E todas as vezes que você precisar de uma revelação de Deus, não venha a uma conferência, vá ao monte. Isso daqui tem que ser confirmação, isso daqui tem que ser encorajamento, isso daqui tem que ser exortação. Mas quando você precisa de uma direção de Deus, você não vem para um pastor: pastor, o que eu faço para a minha vida? Vou para lá ou para lá? Você vai para o monte, para a presença de Deus. E Deus fala: Elias, vem para o monte, porque os princípios não mudam. Vamos continuar a ler. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Tá, vamos supor que Deus fala: vai para o seu quarto fazer devocional. Você entra no seu quarto, de repente dá um vento dentro do seu quarto, o ventilador não está ligado, tá? Dá um vento dentro do seu quarto e o chão racha no meio. Eu acho que no mínimo Elias pensou: eu acho que ou é Deus ou é o capeta que está aqui, né? Algum dos dois está querendo fazer um show aqui pirotécnico de exibição, sei lá. Mas naquele momento, Jesus estava falando com Elias algo tão profundo, porque vem um vento fortíssimo, separa um monte, mas olha o que a palavra de Deus diz: mas o Senhor não estava no vento. Ai, ai, ai. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você vai ao monte, ao lugar da revelação, Deus não quer se revelar para você com revelações antigas. Elias já tinha visto o vento, Elias já tinha visto o terremoto, e Elias já tinha visto o fogo. Amo os meus avós, eles são referenciais para mim.
E eu não desprezo, Provérbios 22 diz, não desprezeis os marcos antigos. Mas eu não vivo pela revelação que Deus trouxe para os meus avós lá atrás. Eu sei que para mim, no lugar do monte, existe uma revelação nova. Sabe que muitas vezes a gente fica, ai que saudade de quando a gente vinha aqui na frente e todo mundo caía. Ai que saudade quando a gente sentia aquela coisa, aquele fogo e todo mundo fazia isso. Sabe, queridos, é muito bom a revelação quando ela é diária. Não busque a Deus em um vento, em um fogo, em um terremoto que já passou. A minha pergunta para você é essa. Qual é a revelação de hoje? O que Deus está falando hoje para a igreja? Não quero saber o que foi pregado ontem, ou antes de ontem, ou antigamente. Qual é a revelação de Deus hoje? E a palavra de Deus diz, olha que forte, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, nem no vento. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Eu acho incrível, porque Deus traz todas aquelas coisas, fogo, vento, né? Você já imagina um espetáculo da Disney, sei lá, um monte de coisa aparecendo. E de repente, uma brisa suave. Cara, você já parou para pensar? Isso é uma coisa que Deus está falando profundamente comigo. Que Deus está no silêncio. Às vezes a gente busca Deus no barulho. Às vezes a gente busca Deus na agitação. Às vezes a gente busca Deus em fazer coisa para a igreja. Faz isso, faz aquilo. E tudo que Deus está querendo é o silêncio para que Ele fale conosco. Existem momentos de fogo, não me entenda errado, de vento, de terremoto. Mas existe uma revelação mais profunda. Somente aqueles que têm intimidade com Deus vão encontrar. Que é no silêncio. Eu sinto que existe uma profundidade que Deus quer conduzir esta casa, esta igreja. Porque o vento, o fogo e o terremoto, queridos, todos podem ver. Mas o silêncio é apenas para aqueles que têm intimidade. Eu creio que Deus está levando vocês a uma revelação profunda com o Senhor Jesus Cristo através do silêncio. E a Bíblia, daí você pensa, tá, Deus se revelou no silêncio, uau, Elias vai estar cheio da presença de Deus, sei lá o que ele vai fazer. Mas olha o que diz. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou aonde? À entrada da caverna. Meu Deus, Elias. Poxa, cara, você estava na caverna, Deus te tira da caverna, você volta para a caverna. Queridos, essa caverna pode representar muitas coisas na nossa vida. Essa caverna pode representar uma caverna de desistência ministerial. Talvez você quer desistir do seu chamado, está querendo desistir daquilo que Deus tem para você. É muito difícil, custa muito caro, você não está conseguindo. Essa caverna pode significar medo, depressão, tristeza. Essa caverna pode significar um relacionamento turbulento, onde você diz, olha, quer saber? Eu cansei, eu decido me esconder. E Deus está dizendo, saia da caverna. Deus está tirando pessoas que entraram na caverna por decepções, por frustrações. Deus está te tirando da caverna, está te dizendo, o seu lugar não é na caverna. E a palavra de Deus diz, que Deus fala então, o que você está fazendo aqui, Elias? E é claro que Elias responde, não o que Deus quer, mas novamente ele justifica. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, o mesmo discurso, gente. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Sou a última traquinas aqui do pacote. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse então. Eu acho que Deus olhou e falou assim, eu tentei uma vez, tentei duas vezes. Elias não está conseguindo entender, ele não está conseguindo entender o que eu estou querendo fazer. Então é o seguinte, Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Daí presta atenção nessa parte. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. E daí, lá no final dessa passagem, diz, então Elias saiu de lá e encontrou quem? Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Talvez você está meio confuso aí, são muitos nomes difíceis para você lembrar. A palavra de Deus vem para Elias assim, unja Azael como rei, unja Jeú como rei e unja Eliseu como profeta. Qual é a ordem? Rei, profeta. A ordem de Deus naquela hora para Elias era, cumpra primeiro o seu propósito
e depois eu trarei a provisão da sua necessidade. Elias estava naquela caverna querendo desistir do seu chamado. Então o que Deus falou? Já que você não quer mais, eu vou levantar outro profeta para continuar o que você começou. Mas antes de eu levantar outro profeta pela necessidade que você está passando, eu preciso que você cumpra 2 propósitos. E a Bíblia diz que Elias levanta daquela caverna e ele vai para onde? Ele vai para ungir o rei ou o profeta? O profeta. Elias abre mão do propósito por causa da necessidade. Sabe, queridos, Deus ele traz a provisão das nossas necessidades. Mas é muito importante que nós cumpramos o nosso propósito antes de irmos para a necessidade. Elias vai direto para Eliseu. Tudo isso porque ele estava com medo de uma bruxa chamada Jezabel. Tudo isso porque ele estava assustado, achando que ela ia matar ele. E ele vai correndo, ele unge Eliseu. E a Bíblia diz que então Eliseu, contei a história para vocês ontem, mas daí Eliseu recebe e ele fica assistindo Elias. Eliseu fica tão perto de Elias que eu acho que nem no banheiro Elias ia sozinho, porque o tempo inteiro Eliseu estava lá. E ele estava lá. E Elias disse várias vezes: para de me seguir, ô moleque chato, ô chiclete, sai daqui. E Eliseu falava: não, eu não vou parar, eu não vou parar. E sabe, queridos, o que eu entendo com isso? Existe uma geração, existem 2 gerações aqui, Elias e Eliseu. Para que os propósitos de Deus se cumpram, as gerações precisam andar juntas. Eliseu estava colado em Elias. Eliseu estava assistindo tudo. Sabe, queridos, é muito importante que nós jovens entendamos o que Deus está fazendo com a geração dos nossos pais, dos nossos avós. A gente não pode ignorar, achando: não, mas olha, isso não está mais na moda. Olha, mas isso não é mais legal. Não, eu sei o que é legal. Queridos, Deus sempre trabalha com gerações. Deus dá o templo, a ideia do templo para Davi, mas quem constrói é Salomão. Gerações. Sempre Deus trabalha com gerações. E aqui está Eliseu acompanhando Elias, olhando todos os passos, aprendendo, porque um dia Elias não estaria mais lá, e Eliseu teria que dar os próprios passos. E se Eliseu não aprendesse, queridos, Eliseu ia cair, Eliseu ia se frustrar. Existe um tempo apontado por Deus, que nós como geração precisamos aprender com as gerações antes de nós. E Eliseu está acompanhando Elias, até que chega um momento que Elias fala: olha, eu estou sentindo que Deus está querendo me levar, eu vou ser arrebatado. E naquele momento, Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer de mim, Eliseu? E cara, imagina o maior profeta de todos os tempos olhando para você e dizendo: o que você quer de mim? Que pergunta profunda. Perguntas profundas, elas pedem respostas profundas. Quando Deus te faz uma pergunta profunda, não responda logo o que vem à tua cabeça. Você precisa pensar para que você responda como Deus quer te ouvir. E naquele momento Elias fala: Eliseu, o que você quer? E queridos, é muito claro na minha mente, tá? Eu entendo que Eliseu está lá, ele olha para Elias, aí ele olha para trás, para o passado de Elias, e ele vê, tem uma ordem que Deus deu para Elias, de ungir 2 reis, e você nunca ungiu eles, Elias. Então existem propósitos da sua geração que você não cumpriu. Existem propósitos que ficaram em aberto. Existem tarefas, existem profecias que foram dadas antigamente para a sua geração que você não cumpriu, Elias. Eu estou olhando para cá, mas também, Elias, existe muito propósito para cá. Existe muito propósito para a minha geração. Então, a minha porção não é suficiente. Eu preciso do quê? De porção dobrada. Para que eu cumpra os propósitos que você não cumpriu e para que eu cumpra os propósitos de Deus para mim. Uau! E sabe, queridos, Elias sobe aos céus e Elias fala assim para Eliseu: você só vai receber a porção dobrada se você me enxergar subindo aos céus. E existe algo sobre pessoas que enxergam. Eu não sei se você às vezes está me achando maluco, filho, todo mundo aqui enxerga. Não é isso que eu estou te dizendo. Existe algo profundo sobre pessoas que enxergam, você sabe o que eu estou falando. Existe algo que está acontecendo no mundo, no reino de Deus. Existe algo que está acontecendo na igreja. E aqueles que estão enxergando o que está acontecendo, eles vão herdar a porção dobrada. Eles vão receber. Porque para você receber, você precisa enxergar. Quero te provar isso. Atos capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e enquanto Jesus subia, os discípulos estavam olhando. Minutos depois, pum, dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem com porção dobrada.
que nós todos, eu não estou falando com uma idade específica aqui, que todos nós possamos enxergar o que está acontecendo no reino de Deus, para que possamos herdar a porção dobrada, amém, queridos? E naquele momento Eliseu, ele recebe a porção dobrada, e imediatamente ele começa a cumprir os propósitos que uma geração deixou de cumprir. Queridos, isso é muito claro para mim. Eu sinto um chamado muito forte, eu entendo o chamado de Deus na minha vida, não é fácil, tá? Talvez você possa olhar e falar, meu Deus, não tem problema, não tem dificuldade, é muito difícil, é muito difícil, você sabe que, eu acho que alguns aqui sabem, casar é muito difícil financeiramente, e ainda mais quando você vive com o ministério, é uma loucura, você não sabe o que vai acontecer, você tem que abrir mão de oportunidades de trabalho, mas eu tenho tanta certeza do meu chamado, que as finanças, eu sei que elas são consequência, que Deus vai trazer como consequência, mas sabe, queridos, eu tenho tanta certeza sobre a minha vida, e eu quero isso, eu já disse sim para Deus isso. Deus, que eu possa cumprir o que outras gerações deixaram de cumprir, talvez por medo, talvez por desânimo, talvez por desencorajamento. Eu quero cumprir, Senhor, que nenhum dos propósitos lá do passado fiquem em aberto, que eu cumpra. E uma vez Deus me deu uma visão no meu devocional, e eu via mantos caindo no chão e sendo enterrados num cemitério. E Deus me mostrava grandes homens e mulheres de Deus, que morreram sem ninguém que herdasse a unção e o manto que eles construíram. Aí Deus me perguntou, você quer? Eu demorei alguns dias para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples. Quero, não é uma coisa tão simples assim. Mas eu creio, queridos, que Deus está levantando nós como geração, para cumprirmos esses propósitos e estes propósitos. E é por isso que existe porção dobrada. É por isso que você viu 4 meninos aqui na frente ontem, jovens. Você viu aqui dois, né, porção dobrada mesmo. Mas você viu jovens. Assim, querido, você pode olhar para a gente e falar, é uma criança, não sabe, nem viveu o suficiente ainda, porque não tem a ver com a gente. O propósito de Deus fala mais alto do que nós. E quando existe alguém que diz, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu estou disposto. Queridos, eu te garanto que Deus traz a porção dobrada. Deus não vai desperdiçar a porção dobrada com alguém que não entende o propósito. Eu quero porção dobrada porque eu acho legal. Não é isso. Deus dá a porção dobrada para aqueles que entendem o propósito e aqueles que irão cumprir o propósito. E Eliseu sai daquele lugar, ele unge Azael, ele unge Jeú como reis. E sabe o que acontece de mais maluco? Jeú mata Jezabel. Desde o início, o plano de Deus, olha qual era. Elias unge Jeú para que ele destrua a voz que está te levando para a caverna. Mas Elias, o que ele fez? Ai meu Deus, eu estou com medo, vou ungir o profeta logo porque eu me livro dessa responsabilidade. E às vezes está debaixo do nosso nariz a provisão que Deus quer trazer. Deus quer livrar, Deus quer destruir o inimigo, mas a gente está tão focado na necessidade. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas eu preciso ir para aquele lugar. Meu Deus, mas eu estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com as finanças, eu estou preocupado com isso, que você não percebe que Deus está trazendo a provisão para aquilo que te destrói. E Jeú destrói Jezabel, porque um menino, um jovem, Eliseu, sabia do chamado dele, decidiu cumprir os propósitos de Deus. E... querido, pode tocar, por favor? Eu creio que Deus está levantando uma voz profética. Essa palavra eu queria pregar, porque eu quero falar sobre a voz profética de Deus. O que acontece com Elias é que Jezabel, que é uma voz maligna de Satanás, Jezabel representa 2 coisas: feitiçaria e imoralidade sexual. E quando Deus começou a falar comigo isso, era no momento onde eu me encontrava em silêncio. E eu falei, Deus, por que é tão difícil ser uma voz hoje? E eu comecei a perceber, queridos, eu não sei se você já percebeu, mas existem altares malignos de Jezabel ou de moralidade sexual na nossa nação. Se você liga a TV, você vai ver, pode ser uma propaganda de bebê ou de perfume, vai ter uma pessoa seminua. E isso já nem agride mais os nossos olhos. Você está assistindo um filme e tem uma cena de beijo, às vezes uma cena mais forte de um relacionamento sexual, não agride mais os olhos de muitas pessoas. Você está passando na rua, tem uma propaganda lá, um outdoor, você vê um outdoor, não agride mais. E Deus começou a falar como esses altares, eles estão tão dentro de nós. E lá em Apocalipse tem uma profecia que diz: cuidado, igreja, que tolera o espírito de Jezabel.
E eu percebi que esse espírito maligno é o que está colocando muitos de nós na caverna. Muitos de nós que ao invés de falarmos e sermos a voz profética que Deus nos chamou para ser, estamos na caverna. Sabe, queridos, quando eu ouço jovens, eu aconselho jovens toda semana. Quando eu ouço jovens, semana após semana, de novo, eu caí nesse vício da pornografia, eu não consigo me libertar. Eu estava indo tão bem, mas essa semana eu tive um relacionamento homossexual. Eu estava indo tão bem, mas eu transei com a minha namorada. E sabe, queridos, é uma luta tão grande, que em muitos momentos, essas vozes, elas podem servir como uma voz de Jezabel na minha vida, a ponto de falar, olha, se esconde, porque daqui a pouco você é o próximo. Mas Deus tem me dito tão forte, queridos, que chegou o momento de uma geração se levantar para destruir de uma vez por todas esse espírito maligno. Deus vai levantar Eliseu e também Deus vai levantar Jeú, aqueles que destruirão. Eu creio que Deus quer ungir reis, Deus quer colocar pessoas na mídia, pessoas na política, pessoas em lugares de influência, para destruírem e acabarem com esses altares malignos. Mas isso precisa começar dentro da igreja. Se dentro da igreja nós estamos contaminados, o que nós vamos fazer fora dela? E eu não quero que você se sinta condenado ou culpado de maneira alguma, queridos. Não quero que você se sinta um fracasso. Eu estou aqui para te trazer esperança. Eu estou aqui para te dizer que é possível, que existe um Espírito Santo que quer nos libertar. E eu creio que Deus está conectando as gerações. Eu creio que Deus está trazendo algo profético sobre as gerações que se unem e que são capazes de ultrapassar limites, cumprir propósitos antigos e propósitos que o Senhor tem para nós. Querido, fecha os teus olhos no seu lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Eu sinto que Deus está falando com alguns tipos de pessoa nessa manhã. Alguns de nós estamos aqui e talvez você se encontra como Elias na caverna. Você se encontra num lugar de desistência, num lugar de esconderijo. Você se encontra num lugar tentando promover o seu chamado, tentando proteger o seu chamado. Talvez você se encontre num lugar onde você sente que as pessoas precisam ver você para que elas reconheçam o seu potencial. Talvez você se encontre num lugar onde você já foi tão machucado por ministérios, por pastores. Talvez você foi tão traumatizado por aquilo que você ouviu, que você entrou numa caverna. Talvez um trauma ou algo que aconteceu com você na sua infância, num relacionamento, te colocou numa caverna. Deus está te perguntando, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Talvez alguns de nós nos encontramos como Elias no monte, e existe fogo, terremoto e vento, e nós estamos procurando a Deus em revelações antigas. Nós estamos procurando a Deus. Nós estamos tentando viver o que Deus revelou lá no passado, hoje. Mas Deus está dizendo, eu estou no silêncio. Deus está nos convidando à profundidade. E talvez, queridos, você se encontra como Eliseu, e Deus está te fazendo enxergar propósitos que nunca você tinha enxergado. Talvez Deus está abrindo seus olhos para que você enxergue propósitos antigos e propósitos futuros que Deus tem para a sua vida. E hoje é um dia onde Deus quer derramar a porção dobrada. O Espírito Santo passeia entre nós. Passeia, Senhor, entre nós. Eu oro para que nenhum espírito maligno nesse momento se manifeste ou nos atrapalhe, mas que o Teu Espírito Santo esteja aqui. Senhor, começa a falar. Eu vejo casais sendo despertados para o ministério. Eu vejo o Senhor revelando. Eu vejo o Senhor tirando mulheres da caverna, homens que se fecharam. Eu vejo o Senhor chamando os Eliseus. Pai, eu vejo o Senhor fazendo, Deus, Pai, que eles possam entender, que possa ser profundo.
Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem neste lugar. Oh, Espírito de Deus, vem neste lugar, vem neste lugar. Querido, vai ficando em pé no seu lugar, não se desconcentre com seus olhos fechados. Eu não quero fazer um momento emocional aqui. Eu não quero que seja um momento de você ser marcado nas suas emoções simplesmente, mas que o Senhor possa marcar o Espírito, para que o Senhor possa fazer no Espírito. Existe algo sendo transmitido, transferido nessa manhã, neste lugar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.